Neste último bloco, vamos procurar saber de nossos convidados que outros eventos naturais e alterações das características climáticas podemos esperar para o futuro de nosso planeta. O clima voltará ao normal ou será o fim da humanidade como conhecemos? Será o fim, haja vista a intervenção do homem, desnaturalizar o natural? É interessante, Miguel, pensar, os telespectadores também, que quando nós falamos do aspecto da profecia e que isso foi previsto, não significa que isso foi uma ação direta de Deus, porém, ele previu, ele avisou que isso iria acontecer. Isso são avisos para o homem. É verdade que a própria ciência hoje diz que esse planeta chegará a um momento que não suportará mais a Terra, o homem, a situação, né? Nós cremos que isso também acontecerá. Por uma intervenção divina, ele vai voltar. A Bíblia ensina, várias vezes fala sobre isso. Quando Cristo nasceu, e é fato que existia um Cristo histórico e todo mundo sabe disso, quando ele nasceu havia muitas profecias, 1500, 700 anos, 800 anos, dizendo que ele iria nascer, dizendo que ele iria ser traído, dizendo que ele nasceria de uma virgem, e todas essas profecias elas foram se cumprindo. E depois que ele nasceu, muitas outras também se cumpriram, como fora previsto, e resta alguma delas, e dentre elas está a sua volta aqui na Terra. E nós acreditamos plenamente, como teólogos, estudando a Bíblia, que essa é uma promessa de Deus e ele vai cumprir a sua promessa. Ele vai voltar. Segundo a Bíblia, voltará com o propósito de conduzir os seus, que acreditou nessas profecias, aqueles que acreditaram nele, na promessa dele, ele irá conduzir esses. Os que não deram crédito, automaticamente serão destruídos na vinda dele. Porém, é interessante entender que essas profecias... tem um texto na Bíblia que eu gostaria de colocar aqui, muito interessante para o telespectador, que diz o seguinte: diz-lhes, isso é Deus que está dizendo aqui na Bíblia para você, o telespectador, para todos nós. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte de ninguém, do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer? Então, isso o pensamento de Deus é esse, ele não tem interesse na morte de ninguém. Agora, isso acontecerá. O que a Bíblia ensina sobre o pecado é como se ele fosse algo inflamável. E quem se apega a ele, irá queimar junto com ele. Mas não porque Deus tem prazer. Quando a Bíblia fala de catástrofes assim, como tem acontecido, nós entendemos da seguinte forma. E isso está escrito por várias vezes, que Deus, ele retira a proteção daquele que não quer a proteção, e aí as catástrofes vêm. O inimigo de Deus, o inimigo do ser humano, destrói. Não foi direto dele, mas ele tirou a proteção. O que há de congruente entre a fé e a ciência é o homem. É muito interessante que quando a gente olha principalmente o Antigo Testamento, a gente vê que muitos dos livros foram escritos em função de, vamos dizer assim, melhorar a habitabilidade desse planeta e fazer com que as relações entre seres humanos fossem sempre bem melhores, um respeitando ao outro e respeitando a natureza. Então, acho que são aspectos bastante importantes da religião. Só do ponto de vista científico, a gente tem que olhar para isso. Quer dizer, se eu tenho evidências que no último 1 milhão de anos a Terra passou por 9 glaciações, cada glaciação dura 100 mil anos, portanto, 9 vezes 100 mil são 900 mil, 90% do tempo esse planeta é mais gelado do que é hoje. Se eu sei que entre essas eras glaciais existem períodos interglaciais mais quentes, mais aquecidos, que duram aí da ordem de 10 a 12 mil anos,
E eu já estou terminando este período quente. Notem, ao telespectador, sempre que o clima aqueceu, foi excelente para a humanidade. Nós temos isso, por exemplo, no caso dos egípcios, 6, 7 mil anos atrás, período quente, o período quente romano, 600 anos antes de Cristo, até 200 depois de Cristo, que permitiu aos romanos expandir o império. Mais recentemente, entre 800 e 1200 depois de Cristo, em que o planeta também estava aquecido e os vikings saíram e colonizaram a Groenlândia e o norte do Canadá, que hoje são terras geladas, e lá praticaram agricultura. Então, claro está que quando a gente olha a tendência do clima, inexoravelmente nós estamos indo para um período mais frio. Isso vai ser muito ruim para a humanidade. O senhor acredita que o mundo vai acabar em 2012? Não, isso são interpretações que fizeram, por exemplo, porque o calendário maia azteca termina em 2012, no dia 21 de dezembro de 2012, o mundo vai acabar. Não, o que aconteceu foi o seguinte: os espanhóis chegaram na América Central e mataram os maias e os aztecas e não teve ninguém para fazer mais calendário. Então morreu o calendário aí, não é que o mundo vai acabar. Como também alguns usam profecias de Nostradamus, dizendo que vai haver um alinhamento. Quer dizer, não creio que isso vai acontecer, não. Não vai acontecer isso, mas certamente as mudanças climáticas elas vão continuar como tem se repetido ao longo desses milhares de anos. Quero agradecer a participação dos nossos convidados, o meteorologista Luiz Carlos Bolion, pesquisador sênior do INPE e professor da UFAL, e o teólogo Orlando Lacerda, especialista em eventos proféticos. O enfoque desta semana fica por aqui. Obrigado por sua companhia e não se esqueça, temos um encontro marcado na próxima semana. Até lá.